Você sabia que grande parte dos engenheiros abandonam a profissão logo nos primeiros anos de carreira? Quando a gente entra na faculdade de engenharia, a gente acha que se formando é uma garantia de sucesso e a realidade é bem diferente. Hoje eu vou falar com vocês alguns dos motivos que eu vejo que levam esse abandono e essa frustração profissional. O primeiro ponto que eu vejo é que a faculdade não prepara você para o mercado real. A faculdade ensina muita coisa para você: teoria, cálculo. Problema que ela não ensina você a resolver problemas reais, como montar um planejamento, como fazer uma fiscalização no empreendimento, como gerenciar custo e como lidar com pessoas. E isso causa uma grande frustração. Você vai se sentir perdido. Então, um dos principais pontos que eu vejo, as faculdades não estão preparando os alunos para a realidade do mercado. Cases práticos, aplicabilidade, isso é um ponto que eu vejo muito falho, o que faz com que as pessoas fiquem 5 anos estudando, 6 anos, às vezes mais, e quando chega no mercado de trabalho, é como se não soubesse nada. Então isso é uma grande falha, é uma falha estrutural no sistema de ensino da engenharia. Ponto 2, o salário é bem abaixo do esperado. A gente sai da faculdade achando que vai ganhar 10, 15, 20 mil por mês. Porém, a realidade não é essa. A realidade, em grande parte dos casos, é que você vai trabalhar muito e ganhar pouco. E quando você olha, às vezes, colegas seus trabalhando em outras áreas muito nem formados, ganhando mais dinheiro que você, isso gera uma frustração. Principalmente quando você imagina que ficou 5 anos fazendo uma faculdade e você não vê que aquilo ali não tem uma aplicabilidade prática. E isso acaba frustrando e faz com que você procure outras áreas. Então esse é um fator chave. Ponto 3, o mercado está saturado e está altamente competitivo. Nos últimos anos, o número de faculdades de engenharia explodiu no Brasil, levando para o mercado um grande número de engenheiros. Ao mesmo tempo que ela leva um grande número de engenheiros, tem uma distorção do que está chegando no mercado e o que o mercado precisa. Porém, essa demanda do que o mercado precisa para o que está se formando é para poucas pessoas que têm determinadas habilidades. Você pode acabar trabalhando o dia inteiro em obras, no escritório e mesmo assim ganhar pouco. As melhores oportunidades são para aquelas pessoas que têm diferenciais. Procurem cursos, qualificação que tenham como característica uma alta aplicabilidade. Você olhe de manhã e possa aplicar de tarde, que tenha um conceito prático. Isso vai fazer com que você tenha um grande diferencial competitivo. Hoje a realidade do mercado é: os engenheiros precisam enxergar tudo de uma forma organizada, a famosa visão sistêmica. Entender um pouco de planejamento, entender um pouco de orçamento, entender de fiscalização, controle e liderança, mesmo num primeiro momento da profissão. Essa base vai fazer com que vocês consigam suprir esse gap. Portanto, procurem se qualificar com treinamentos, cursos com alta aplicabilidade. Vocês não vão conseguir encontrar um curso que vai resolver a vida de vocês. Isso é mentira. Vocês precisam praticar. Ponto 4. As condições de trabalho podem ser muito difíceis. Geralmente, quando a gente se forma, a gente inicia numa obra. Sol, calor, poeira, um problema generalizado de mão de obra. Então você acaba se frustrando, não tem glamour nesse primeiro momento. Você vai lidar com pressão, você vai se estressar. Isso faz com que você pense: é isso que eu quero para minha vida? Ninguém me falou que era assim. Então a realidade é essa. Você tem que saber dormir com barulho. O engenheiro precisa se adaptar a isso. Ele tem que entender que isso faz parte da vida dele. E isso é que torna ele diferente das outras profissões. E ponto 5, falta de planejamento e expectativas que não são reais. Quando a pessoa se forma, eu vou trabalhar em cálculo, vou trabalhar em orçamento, vou trabalhar em projeto. Porém, você trabalha nisso daqui e isso daqui precisa ser executado. Esse meio do caminho
existem pessoas que vão executar isso. E se você não souber lidar com isso, você vai acabar se frustrando. O projeto não vai ser executado exatamente do jeito que você pensou. O planejamento, ele não vai ser feito na sequência que você falou. Esse meio do caminho existe pessoas, existe equipes, existe inúmeras variáveis que você precisa controlar para que isso aconteça, para que o que você imaginou saia do papel. E esse é o grande ponto, esse elo de ligação entre o que você está fazendo e a execução é o que torna estressante a nossa profissão. Porém, ela não precisa ser estressante se você tiver a técnica certa, você souber as ferramentas certas, você tiver a metodologia certa de encarar isso daí. E a metodologia, basicamente, ela passa por pontos. Conhecimento técnico, sim. Planejamento, lidar com as pessoas, negociar com culturas diferentes. E numa linguagem que todos entendam. Não se esqueçam, o meio da engenharia ele é um meio extremamente heterogêneo. E isso o engenheiro tem que entender. Saber falar com múltiplos setores, múltiplas pessoas, múltiplas culturas e adaptar a sua técnica e as suas ferramentas para a realidade de cada um dos envolvidos nos empreendimentos. E nem todo mundo está disposto a fazer isso. E por isso, muitos desistem. Ponto 6. Dificuldade de conseguir boas oportunidades. Carlos, eu não tenho contato, é muito difícil, eu não conheço ninguém. Por onde é que eu começo? Você começa pelo seguinte: monte um currículo básico e objetivo. Destaque nele seus 3 principais diferenciais. O que diferencia você do mercado? Não tem problema nenhum de você não ter as habilidades suficientes, mas se coloque disposto a aprender essas habilidades. Corra atrás. Portanto, nada de currículo pesado, currículo leve. Tenha de cabeça quais são os meus 3 diferenciais principais. Ponto 7. Instabilidade econômica. A engenharia é altamente afetada por políticas econômicas. E muitas vezes o mercado da engenharia é cíclico. Ele está em cima, ele está embaixo. E isso daí fecha muitas oportunidades para a engenharia. Porém, eu vou falar uma coisa para vocês. Um engenheiro bem preparado, ele sempre vai ter serviço. E detalhe muito importante, a engenharia, você não é treinado somente para engenharia. Os conceitos de engenharia podem ser aplicados em outras áreas. Eu, por exemplo, quando eu entrei na engenharia, eu não entrei porque eu gostava de obra. Eu entrei porque eu me formei ali em 2003. A faculdade, ela demandava engenheiros para outras áreas, economia, administração. Eu, propriamente dito, entrei na engenharia porque eu gostava muito do Henrique Meirelles, que era o presidente do Banco de Boston, foi ministro da Fazenda. Quando eu vi, mas engenheiro pode fazer isso? Então fiquem atentos, a engenharia não prepara vocês somente para o mercado da construção. As habilidades de ciências exatas, de planejamento, tem aplicabilidade muito alta em outros setores da economia. Portanto, fique atento a outras oportunidades também. Às vezes o mercado ele não está tão bom, porém existem outras áreas que o engenheiro pode explorar e pode se aventurar, porque vocês têm sim capacidade para isso, vocês são treinados para isso e vocês podem vir a ser treinados para isso. Pessoal, então para concluir, a engenharia é uma profissão maravilhosa. Ela prepara vocês para múltiplas áreas. O importante é ter tranquilidade, paciência, progredir um dia de cada vez. Tenham um planejamento de crescimento profissional. Iniciem pelo básico e vão avançando. Se interessem por outras áreas. Isso vai fazer com que vocês desenvolvam uma visão sistêmica de todo o processo de engenharia. E com certeza, fazendo isso, vocês vão entender que profissão linda que a gente tem. Engenharia, não se esqueçam, é a arte de você criar, inovar
usando conceitos, física, matemática, cálculo, e isso é lindo. Nunca um dia seu vai ser igual ao outro. Muda tudo. Um mesmo empreendimento realizado num local diferente, numa cidade diferente, vai ser abordado de maneira diferente. Portanto, busque especialização, aprenda sobre gestão, aprenda empreendedorismo. Empreenda na empresa que você está. É a maneira mais fácil que você tem de aprender. Se você gostou desse vídeo, foi útil para você, se inscreva no meu canal.